Oi meninas, tudo bem? Hoje vamos estar estudando o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. E a partir desse momento, nós iremos perceber que a história, os episódios, eles começam a ficar um pouco mais lentos, pois a gente começa a estudar e a conhecer a história da prisão, morte, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo começa ali nesse capítulo do versículo 1 ao 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde nós vamos ver toda a multidão aclamando e ovacionando a Jesus na sua entrada. E nós vamos entender que a partir daqui, Jesus ele já se revela como o Messias prometido lá do Antigo Testamento, pois a entrada dele em Jerusalém, assentado num jumentinho, é uma profecia se cumprindo. Aqui então ele já não quer mais esconder, aqui agora ele já não quer mais que as pessoas não saibam. Não, a partir desse momento ele se revela e revela o seu caráter messiânico. E nós vemos uma multidão que está empolgada, uma multidão que está aclamando, que está adorando a Jesus na sua entrada, mas dias depois nós vamos ver uma multidão que está querendo a prisão de Jesus. Então nós vamos perceber que a mesma Jerusalém que recebe Jesus de braços abertos, também é uma Jerusalém que condena à morte Jesus Cristo. Então nós percebemos que há pessoas, nós não podemos entender se as mesmas pessoas que estavam na primeira multidão adorando a Jesus faziam parte da mesma multidão que estava querendo a prisão e morte de Jesus. Não tem como nós sabermos aqui, mas nós entendemos que é uma mesma Jerusalém que faz as duas coisas, se empolga com as duas coisas, com a adoração e com a morte de Jesus. E o que nós podemos aplicar isso na nossa vida? É que muitas vezes nós podemos ser aquelas pessoas que se empolgam com algo que vem da parte do Senhor. Nós nos empolgamos com congressos, nós nos empolgamos com cultos especiais, nós nos empolgamos com as vigílias, com os encontros de jovens, mas ao mesmo tempo nós também somos aquelas pessoas que se empolgam com algo do mundo, com músicas, com shows, com artistas, com dancinhas do TikTok. Por quê? Porque tudo isso as pessoas estão fazendo. Sabe aquele tipo de pessoa que faz porque todo mundo está fazendo? Às vezes nós nos tornamos isso. Aquilo que parece ser empolgante para a multidão, eu também faço. Mas isso não tem um critério. Se é igreja, se é algo que adoro a Deus, ou se é algo do mundo e que me afasta mais de Deus. Algo que não vai edificar a minha vida, algo que vai me levar até para o pecado, algo que vai me levar para mais longe de Deus. Às vezes eu não tenho esse filtro e esse critério e acabo sendo apenas só uma pessoa empolgada. Aquilo que todo mundo está fazendo eu também faço. Que nós possamos aprender aqui que nós temos que sim nos empolgar, nós temos sim que agir muitas vezes em total rendição, em total louvor, mas isso somente a Jesus Cristo e a sua palavra. Não ser empolgadas na onda daquilo que todo mundo faz, mas ser empolgada com aquilo que move o nosso coração e a entrega e o louvor a Deus. Nos versículos seguintes, do versículo 12 ao 26, nós conhecemos o relato, o episódio da figueira, e quando Jesus purifica o templo. Aqui a gente pode analisar da seguinte forma: a figueira, ela estava linda, ela estava com folhas, era uma figueira de boa aparência. O templo, a mesma coisa. O templo era um lindo templo, era um templo bem construído, onde refletia a religião dos judeus. O centro de adoração, o centro de culto, era esse templo. Por fora ele estava todo bonito. O problema é que as pessoas estavam usando ele da forma errada.
ao invés de fazer do templo uma casa de oração, uma casa de adoração a Deus, eles estavam fazendo vendas, estavam fazendo todo tipo de negócios que não tinha nada a ver com aquilo que o templo foi feito. E o que Jesus fez? Jesus purificou, Jesus expulsou, Jesus disse que o templo deveria ser casa de oração. E muitas vezes nós somos como esse templo. Nós temos uma boa aparência de religiosidade, nós temos uma boa aparência de que parece que somos crentes, mas por dentro, mas na verdade, tanto as nossas atitudes quanto o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente, está completamente corrompida com as coisas da terra. Estão completamente corrompidas por desejos e atitudes que não têm nada a ver com aquilo que Deus preparou para nós. E assim como aquela figueira também, que estava tão bonita, que parecia que ia alimentar a Jesus, porque Jesus teve fome, mas na verdade ela não estava dando fruto algum. E muitas vezes também na nossa vida é assim. Nós parecemos ser bem crentes, parecemos ser boas cristãs, mas o que revela se nós somos ou não são os nossos frutos. E muitas vezes nós não estamos dando frutos. E Jesus vai julgar aqueles que têm uma vida inútil, uma vida sem frutos. E como é que eu, Josi, vou dar bons frutos? Se eu me alimentar da palavra de Deus, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu aplicar aquilo que eu estou aprendendo, e se eu frutificar na minha vida, a ponto de as pessoas virem até mim para conhecer esse Jesus, isso significa que nós estamos dando bons frutos. Amém? E para finalizar, nos versos 27 a 33, Jesus é questionado mais uma vez pelos seus opositores, pelos escribas, mestres da lei, querendo saber de onde é a autoridade dele. E aqui Jesus dá uma resposta fazendo outra pergunta. O que eles consideravam que eles consideravam a respeito de João Batista. Como eles não souberam responder, Jesus também não respondeu de onde vinha a autoridade dele. Mas isso já prova que a autoridade dele, que ele tinha para fazer todas as coisas, vinha direto de Deus, vinha direto do Pai. Que nós também possamos ter uma vida onde nós tenhamos a autoridade de Deus, para que tudo aquilo que a gente faça na nossa vida venha refletir a glória e a presença de Deus. Amém?